mais como era antes. Amanhã eu sei, já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei. O mundo gira, o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar. E assim meu coração vivendo em construção. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão. A sua palavra é minha direção. Eu sigo um passo após o outro, mesmo assim é fácil tropeçar. A sua presença é força pra continuar. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, me lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Deus nos guiará. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro a sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar.
agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Somente a Deus seja a honra, a glória e o louvor. Esse é o tempo que nós temos para poder dizer isso para Ele, dizer isso com o nosso coração transbordando de gratidão pelo que Ele é, de gratidão pelo que Ele faz, de gratidão porque Ele já fez por mim, por você, por cada um de nós, nos tornando livres para adorar, para celebrar, para agradecer, para viver e viver uma vida repleta de bênçãos por causa das conquistas dele naquela cruz. Esse é o momento de celebrarmos a Jesus, esse é o momento de louvarmos o teu nome. E nós estamos aqui, como igreja, para fazermos isso juntos e de forma muito alegre, muito cheia, que você possa entregar o seu coração nesse momento e agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, juntos, como igreja. Eu quero convidar você a ler um texto bíblico comigo, um texto muito bonito, que fala um pouquinho sobre essa alegria, sobre essa felicidade, sobre a bênção que é ter Jesus sobre as nossas vidas, esse Deus maravilhoso que nós servimos. É o Salmo de número 128. Se você puder, acompanha comigo essa leitura, leia comigo se você quiser, mas deixe já a palavra do Senhor falar no teu coração para começarmos esse culto de gratidão e adoração ao nome dele. Diz assim o Salmo 128. Como é feliz o que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja
os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Que haja paz em Israel, que haja paz na nossa igreja, que haja paz na sua família, que haja paz nas nossas vidas. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos com o Senhor, porque nós sabemos que quando a tua igreja se reúne, quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está presente, o Senhor está aqui, nesse momento, comigo e com a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado, mesmo quando nós não enxergamos aquilo que o Senhor está fazendo. A gente quer agradecer, a gente quer celebrar o Teu nome, a gente quer entregar o nosso coração, a gente quer entregar para o Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de receber toda a honra do nosso coração. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Mestre, o nosso Salvador, nós entregamos o nosso culto para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Vamos ler um versículo? O versículo está lá na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Presta atenção. Honrem seu pai e sua mãe, para que tenham vida longa na terra que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Honra. Honrar pai e mãe. O que será isso? Espera aí que eu vou ver lá no dicionário. Honra. Olha só o que eu achei. Honra também pode ser honrar. Opa. Respeito. Atenção. Estima. Dedicação. Que também pode ser lealdade, que também pode ser obediência. Opa! Ser grato, ter compromisso, amar, confiar. E a gente precisa praticar tudo isso com os nossos pais, a mamãe e o papai, ou aquele que cuida da gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Fui! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Chega o dia de viver tudo que se abre
Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza em me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Soberano Deus, o Criador, o seu amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro se entregou, minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado,
já não são meus. Vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão. Reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão. Reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Nesse momento eu quero convidar você para a gente ter um tempo de reflexão na palavra do Senhor. Nós estamos nessa série de mensagens, ouvindo um pouquinho do que Deus tem para nos dizer sobre os princípios mais elementares da nossa constituição como ser humano, como filhos e filhas do Senhor. A nossa série
raízes, aqui nós temos conversado um pouquinho sobre essas raízes que fundamentam a nossa vida, nos deixam firmes, para que a gente possa crescer, frutificar, principalmente no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Nós estamos vendo que todos esses princípios e valores que estão ali, falados, escritos e deixados para a tua igreja através da palavra de Deus, a Bíblia, eles têm nos ensinado a refletir sobre o que nós somos, quem nós somos e principalmente como ser um cristão nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos vivido dias difíceis, complexos, dias do século XXI, de uma cultura ocidental que é mergulhada num relativismo e pluralismo gigantesco. E nós estamos aqui, chacoalhados de todos os lados e nos perguntando como eu posso ser cristão no meio dessa sociedade, como eu posso ser cristão no meio desse mundo, o que de fato significa ser cristão? Do que adianta eu carregar esse nome estampado no meu peito, registrado nos meus registros civis como um cristão, se na minha vida prática isso não condiz com aquilo que eu digo que eu sou? É por isso que ser cristão nos dias que nós vivemos implica em viver a autenticidade e a coerência. Sermos cristãos autênticos, coerentes com aquilo que nós dizemos que somos. Essa série ela tem trabalhado um pouquinho disso, ela tem mexido um pouquinho com isso nas nossas estruturas. O que de fato significa ser crente, discípulo de Jesus, cristão, ou como você quiser chamar. Mas aquele que diz que a palavra do Senhor, a Bíblia, é a fonte da sua fé e da sua prática. Nós estamos partindo aqui, gente, do pressuposto de que as 10 palavras, os 10 mandamentos ali de Deus para o povo dele aos pés do Sinai, é um pacto, é uma aliança que foi firmada com aquele povo, na forma de Deus estabelecendo com eles um compromisso eterno. Vocês são o meu povo. Mas para isso, como ele firma essa aliança, ele escreve, ele traz, ele fala, ele proclama, o próprio Deus faz isso, proclama princípios e valores, que são princípios que ficaram presos àquele tempo, não, princípios e valores que são eternos e vão conosco na nossa vida, na nossa jornada, assim como foi com aquele povo, nos acompanha hoje também. São princípios e valores que são dados por um Deus que prova seu amor para conosco. Porque primeiro ele nos salva, ele nos liberta, ele nos tira da escravidão do Egito e da escravidão do pecado. E depois ele nos dá princípios para que a nossa vida seja autêntica e coerente com aquilo que ele fez conosco. Também são princípios e valores dados por um Deus que deseja que tudo nos vá bem. Grave essa frase. Esses princípios e valores não são leis que nos limitam, mas são leis que nos mantêm livres. São leis, são princípios, são valores, são orientações de Deus que Ele nos dá, porque Ele deseja que na nossa vida tudo vá bem. Quando nós seguimos, obedecemos e estamos de acordo com aquilo que Deus estabelece para nós, as coisas na nossa vida tomam outra proporção. E esses princípios e valores, eles são uma fonte de sabedoria riquíssima, que nos mantém livres, porque nós já fomos libertos por Deus. Mas para mantermos livres, nós precisamos olhar para as nossas raízes, olhar para o mais profundo das nossas raízes e saber se elas estão crescendo no lugar certo, para que a gente possa crescer nos relacionando com Deus acima de tudo e com o próximo, como Jesus mesmo nos ordenou. Vamos ler o texto bíblico que a gente tem usado aqui para poder pensar, refletir e deixar Deus falar no nosso coração. Está lá em Êxodo capítulo 20. Eu queria ler de novo desde o primeiro versículo desse capítulo e eu queria que você acompanhasse aí no seu coração, lembrando de cada uma das coisas que nós já falamos e já conversamos aqui enquanto esse texto é lido. Preste atenção. Então falou Deus todas essas palavras,
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. E nós chegamos hoje na 5ª palavra, ou 5º mandamento, que Deus disse para o seu povo ali no pé do Sinai, e que tem tanto, mas tanto para nos ensinar, pelo menos nos fazer pensar nesse dia de hoje e os dias que seguem. Vamos ler o que fala o versículo 12, onde essa palavra, esse mandamento está explícito ali, como Deus disse para o povo dele. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Eu queria ler de novo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Meus amigos, antes de conversarmos um pouquinho sobre o que significa especificamente esse honra o teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, eu queria chamar a tua atenção para uma coisa que é muito importante aqui e que faz toda a diferença quando nós tentamos entender o princípio por detrás dessa fala de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para a posição que esse versículo, esse mandamento, essa fala de Deus se encontra em todo o capítulo 20 e em toda a distribuição das palavras ou mandamentos de Deus. Se você dá uma olhada no que nós já vimos que a primeira palavra, ela vem nos falar que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. A segunda palavra, que nós não devemos fazer imagens, mediadores, não cultuar, nem prostrar os nossos joelhos diante delas. A terceira palavra, ela vem nos falar sobre não tomar o nome do nosso Deus em vão na nossa vida prática ou na nossa vida de adoração. A quarta palavra, como vimos semana passada, ela vem falar sobre santificar um dia de descanso para Deus. E é usar esse dia do nosso descanso como centro, o eixo, a nossa adoração ao Senhor. Percebe uma coisa aqui? Todas essas 4 primeiras palavras, elas nos levam a entender uma coisa. Como eu vivo a minha vida para que eu possa adorar a Deus? Como é a minha vida de adoração? Como eu adoro a Deus? Como é o meu relacionamento com Deus? E ali nós vimos princípios valiosos para a gente exercer de fato a adoração ao nosso Senhor. Se você pegar, dá uma olhada, as demais palavras que ainda vão vir pela frente, nós estamos falando: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Essas 5 palavras que nós ainda vamos conversar, elas têm uma ação proibida ou condenada, mas é uma ação que nós fazemos não contra Deus, mas contra o outro. Porque essas ações, elas têm muito a ver com a nossa vida e o nosso relacionamento para com o nosso próximo, para com o outro, para com o semelhante.
E o quinto mandamento, a quinta palavra? Ela vem inserida justamente no meio disso tudo. Sabe por quê? E faz todo sentido. Porque a quinta palavra, que desonra o teu pai e tua mãe, ela introduz os princípios, as raízes desses relacionamentos que agora não são mais simplesmente verticais entre nós e o nosso Senhor, mas que agora são horizontais. Ela introduz os princípios básicos para os nossos relacionamentos um com o outro, um com o próximo. Agora que nós compreendemos como que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com tudo que nós somos, agora nós precisamos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E curioso você notar isso, porque fala honra teu pai e tua mãe, porque Deus está nos direcionando para um lugar. O núcleo familiar é o foco de Deus na quinta palavra. A família é o foco de Deus nesse mandamento e nessa palavra. É o lugar. A família, o núcleo da nossa família, é o lugar onde nós aprendemos os princípios e valores a respeito dos nossos relacionamentos sociais. Você já pensou nisso? A nossa família é onde nós aprendemos os princípios mais básicos. É onde nós aprendemos as raízes mais profundas. Tudo que nós recebemos de princípios, valores, de como a nossa vida será no futuro, começa no nosso lar. O que aprendemos, ou até deixamos de aprender, vai ter boas, ou talvez até não tão boas, repercussões nos outros relacionamentos na nossa ordem social. Dependendo do que eu aprender no meu lar, na minha casa, eu serei assim no meu trabalho, eu serei assim com os meus amigos, eu serei assim nos meus relacionamentos fora de casa. Pensa, tudo começa em casa. Tudo começa com os primeiros relacionamentos sociais que nós temos como ser humano. É na família que nós aprendemos os princípios mais elementares para a nossa constituição como pessoa, como discípulo, como filho de Deus. Então, por isso que esse quinto mandamento, a quinta palavra, é uma transição da primeira tábua, como nós chamamos, que nos ensina como amar a Deus acima de todas as coisas, nesse relacionamento vertical. E a segunda tábua, como nós chamamos, quando ali nós aprendemos a como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós podemos exercer o amor pelo outro. De que forma? Através da honra, através do não matar, do não adulterar, do não roubar, do não mentir, do não cobiçar. Nós amamos quando nós entendemos que tudo isso faz parte de um relacionamento social perfeito, de um relacionamento social aos moldes daquilo que Deus espera de nós. O próprio Jesus disse isso, ele falou assim: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu querido e minha querida, a palavra que nós estamos diante de nós hoje, o versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, ele tem a nos dizer, introduzindo, como nós aprendemos o embrião dos princípios e valores das nossas relações sociais, onde e como isso acontece na nossa vida. Nós chegamos na quinta palavra e esse também é um grande desafio para a nossa geração. Por que é um grande desafio para nós? Porque nós estamos diante de um contexto cultural, de um contexto social que nos estimula dia após dia e cada vez mais a viver uma vida de autonomia e independência. Nós somos insistentemente colocados para que a nossa vida não dependa de ninguém, mas que nós alcancemos a nossa independência, que nós sejamos pessoas autônomas. Por quê? Porque nós precisamos ter a nossa vida do nosso jeito. Agora pensa para uma sociedade onde a autonomia e a independência é uma virtude. Como que nós vamos conseguir conciliar tudo isso com princípios, raízes, valores tão fundamentais como esses expressos aqui, que é o grande desafio do valor da submissão? Quando nós dependemos de alguém declaradamente,
quando nós dizemos que nós não somos sozinhos, quando nós reconhecemos que nós somos interdependentes um dos outros, quando nós conseguimos reconhecer que alguém é maior que eu mesmo, alguém é muito maior do que a mim. Percebe isso? Como nós vamos lidar com esse mandamento quando nós temos uma sociedade onde a maior virtude é você ser alguém autônomo, independente? A quinta palavra, ela vem nos dizer, nos ensinar que nós somos livres por Deus da autonomia. Nós somos livres por Deus dessa tal independência. Nós somos livres de toda essa cultura que nos incentiva a não depender de ninguém, a não estar com alguém, e sim dar o valor que é o valor correto para a submissão e a interdependência. Mas para a gente começar a entender um pouquinho de como Deus quis mostrar isso para o seu povo, como Deus mostrou isso para o seu povo ali no pé do Sinai, a gente precisa se perguntar, ok, o versículo 12 começa honra, é um verbo, é um imperativo, é uma ordem. Nós precisamos dar honra, nós precisamos honrar as pessoas. Mas o que significa honrar? O que significa essa palavra dar honra, esse verbo, esse imperativo? O que significa isso na minha vida, na sua vida? Gente, a palavra aqui, no hebraico, esse verbo, é kavod. E o seu significado mais literal significa glória ou peso. Então honra é alguém que porta ou carrega um peso, uma glória, com sentido de dignidade, de reputação e, por que não dizer, de autoridade. É algo que vem de Deus para as pessoas e alguém que porta, que recebe, que carrega isso em si mesmo. Honra, então, é esse peso quando está em cima de alguém, quando é colocado sobre alguém. Quando você coloca esse peso, esse reconhecimento, essa glória sobre a vida de outra pessoa. Gente, quando eu penso em honra, eu penso no respeito. Porque respeitar alguém é você reconhecer o peso que a pessoa tem. O peso de autoridade que ela tem sobre você. O contrário de respeitar é desrespeitar. E o que nós fazemos quando nós desrespeitamos alguém? Nós retiramos esse peso, essa dignidade, essa reputação, essa autoridade dessa outra pessoa no nosso relacionamento com ela. Quando você desrespeita alguém no seu trabalho, você tira todo e qualquer peso, toda e qualquer honra que aquela pessoa tem no relacionamento que você tem com ela. Quando você desrespeita seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, quando você desrespeita alguma autoridade sobre a tua vida, você simplesmente tira todo esse peso, esvazia essa autoridade. É como se você falasse assim, você não tem absolutamente nenhum peso a mais que eu. E você começa a tratar a pessoa numa relação de igual para igual, mas destrutiva. Você retira daquela pessoa a autoridade que Deus pôs sobre ela. Isso é desrespeitar. Isso é desonrar. O verbo aqui é muito claro. Honre teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E honrar é reconhecer a reputação daquele que porta tal autoridade. É quando você, no seu coração, na sua vida, na sua mente, você reconhece a dignidade, a reputação daquela pessoa. Aquela pessoa que tem autoridade sobre a tua vida, em pequena ou grande proporção. Isso é honrar. Se a gente for pegar no sentido mais literal da palavra, honrar tem a ver com obedecer. É quando nós ouvimos aquela pessoa fala e nós colocamos aquilo como algo valioso, precioso e praticamos aquilo na nossa vida. Honrar tem a ver com dar importância. Aquela pessoa ela é munida de um peso maior na tua vida e você dá mais importância para aquela pessoa do que para as outras. Por isso que ela tem um peso de glória maior do que os outros. E você honra ela. Não é que você despreza os outros.
É porque se você for pegar o seu pai e a sua mãe, em relação a todos os outros relacionamentos que você tem na sua vida, talvez você vai dizer assim, meu pai e minha mãe têm um peso muito maior nos nossos relacionamentos sociais, entre os meus amigos, com os outros familiares. Aliás, é meu pai e minha mãe, afinal de contas. Percebe isso? Então a gente dá essa importância, a gente reconhece o seu valor, reconhece quem eles são, reconhece quem essa pessoa é na nossa vida, a autoridade que Deus deu para ela é reconhecida no nosso coração, na nossa mente. Mas não fica só aqui, a gente reconhece aqui e nos portamos, agimos com essa pessoa nessa relação de autoridade. Gente, o livro de Provérbios, ele fala mais de 50 vezes para que a gente possa escutar os conselhos dos nossos pais. E jovem, escute os conselhos, escute a sabedoria, escute as palavras dos seus pais. Ou seja, reconheça quem seu pai é, reconheça quem sua mãe é, reconheça quem eles são como autoridade dada por Deus na sua vida. A cultura contemporânea parece que está convencendo os nossos jovens que a autonomia e a independência é essa tal dessa virtude. Mas nós sabemos que na espiritualidade cristã, gente, a dependência e a comunidade, a interdependência da comunidade é uma virtude. Os jovens estão perdendo muita oportunidade de ter conselhos e direcionamentos maravilhosos e muito sábios para tomar suas decisões, porque a nossa sociedade está influenciando que todo mundo faça isso sozinho, de forma autônoma. Seja para com quem eu vou me casar, qual vai ser a minha profissão, como eu vou exercer isso na minha vida, que casa, apartamento eu vou comprar, como vai ser o meu futuro, que lugar que eu vou morar, qual país, qual cidade, qual bairro. Nós somos incentivados o tempo inteiro a falar, não, eu não preciso de ninguém para tomar essas decisões, essa decisão é minha. Nós até falamos, ó, cada um tem a sua vida, cada um cuida da sua vida, eu não preciso de ninguém metendo bedelho na minha vida. Percebe isso? Eu gosto muito de João Calvino, o grande teólogo conhecido por todos nós, e Calvino, ele trabalha esse verbo, a definição desse verbo honrar, com 3 palavras. Ele diz que honrar é você devotar, entregar para outra pessoa que recebe a honra que você está dando, reverência, obediência e gratidão. Olha que interessante. Reverência, obediência e gratidão. Reverência, você reverencia quando você tem respeito. Você reconhece, você afirma a autoridade que aquela pessoa tem sobre você, mas você só não afirma essa autoridade. Você obedece o que ela fala, você escuta, você ouve e pratica os princípios que vêm dos seus lábios, porque você reconhece a sabedoria de autoridade que ela tem, mas você também é grato. Você agradece por quem ela é, o que ela faz, como autoridade estipulada por Deus na tua vida. A honra, assim como a adoração, que nós vimos nas palavras anteriores, é uma atitude que vem daqui de dentro. Mas ela não fica aqui dentro. Ela extravasa o nosso coração em atitudes e comportamentos específicos para com nossos pais, com as autoridades que estão sobre as nossas vidas, a maneira como nós resolvemos nos relacionar com eles. Então fica claro, parece que fica fácil de entender por que esse mandamento, essa palavra, ele é a base para a gente entender as demais palavras, o que vem daqui pela frente. Porque quando nós entendemos o que significa devotar honra a pessoas que Deus coloca na nossa vida, Deus escolhe as 2 primeiras pessoas que nós temos os primeiros segundos de relacionamento na nossa história, que é nosso pai e a nossa mãe, em circunstâncias normais. E a pergunta que eu faço é, então, ok, eu preciso ter reverência, obediência, gratidão, mas a quem? A quem que eu devo honrar? E se você pegar o versículo 12, a resposta parece que está escancarada aí. Ao seu pai, à sua mãe. Ao núcleo essencial de autoridade sobre a nossa vida. Quando você nasce, você abre os seus olhos, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que você vê
As primeiras pessoas que te pegam no colo, as primeiras pessoas que te dão carinho, as primeiras pessoas que te dão um beijo, as primeiras pessoas que falam palavras de carinho e de gratidão por você e para você, as primeiras pessoas que cuidam da tua vida, as primeiras pessoas que já te ensinam o calor do afeto, o calor de um abraço, o calor de um beijo, o calor do cuidado, são seu pai e a sua mãe. Percebe isso? Por isso que nós estamos falando do núcleo essencial da autoridade sobre a nossa vida. Pessoal, o plano A de Deus é que nós entreguemos honra devida aos nossos pais. É por isso que o versículo está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Eles são os primeiros a receberem essa honra que sai do nosso coração e chega até o coração deles e a vida deles. Nossos pais, gente, são os primeiros alvos de honra que nós devemos reconhecer e oferecer em nossas vidas. Eles são as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e que ao longo dos nossos dias contribuem para a nossa formação através do seu cuidado, da sua influência, da sua autoridade sobre nós. Eles nos ensinam sobre o que é ser cuidado, sobre a influência que nos leva a aprender, a instrução que nos leva para o caminho certo, a autoridade que nos coloca sobre uma referência direta de alguém que, assim como eu, teme a Deus e quer viver uma vida reta, certa. Eles são colocados na nossa vida como os nossos primeiros mestres, os nossos primeiros discipuladores. Como nós podemos honrá-los? Reconhecendo primeiramente quem eles são. Em Provérbios, capítulo 3, nós já vemos isso muito escancarado, quando o sábio ali de Provérbios fala: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Existe uma relação estrita, muito importante e significante aqui, entre pai e mãe e filho, que ouve, respeita, e escuta, coloca em prática e vive princípios e valores que são entregues por seus pais. A primeira fonte, o primeiro núcleo de autoridade na nossa história e na nossa vida. Percebe por que esse mandamento começa assim? Percebe por que Deus coloca esse mandamento exatamente nesse lugar? Antes de falar de matar, antes de falar de mentir, antes de falar de cobiçar, antes de falar de adulterar, Deus coloca um mandamento, um princípio muito valioso. Olhe para dentro da sua casa, porque você que é pai e mãe, você precisa aprender a sua grande vocação e missão. E você que é filho, e esse mandamento é dedicado aos filhos, você que é filho, você precisa devotar, entregar o respeito, a honra, o peso e a autoridade que o seu pai e sua mãe têm sobre a sua vida. Porque quem deu a autoridade para eles foi Deus. Você não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu quem era sua mãe, nem quem era o seu pai. Deus escolheu isso para você. Queira você ou não, você já nasce com um pai e com uma mãe escolhidos por Deus. Então, nós precisamos primeiro, como pais, aprender o valor dessa vocação e dessa missão. Tendo muito nítido na nossa mente que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, instruir os nossos filhos neste amor, dar exemplo com as nossas atitudes e testemunho na nossa família. Mas nós precisamos entender o valor de honrar os nossos pais, não somente quando nós somos crianças e bebezinhos, mas por toda a nossa vida e por toda a nossa história. É disso que esse mandamento está falando. Mas, pastor, mas e se os meus pais, o meu pai, a minha mãe, e se eles não contribuírem para a minha formação, se eles não exercerem um cuidado sobre a minha vida, se eles não exercerem influência na minha vida, não exercerem autoridade sobre a minha vida, talvez eu nunca vi meu pai, eu nunca vou vê-lo, talvez eu não tenha contato com a minha mãe, nem vou ter. E se
E quando meus pais não fizeram o que deveriam ter feito, como que fica toda essa história? E se meu pai foi um alcoólatra que batia na mãe e não dava exemplo para ninguém de como viver bem? E se a sua mãe possui falhas grandes no seu caráter e se envolveu em uma rede de mentiras, de corrupção no trabalho, nunca foi um exemplo para você, chegou até a ser presa alguma vez? E se o seu pai abusou sexualmente do seu irmão, da sua irmã ou até mesmo de você? E se a sua mãe abandonou a sua família para viver uma aventura amorosa, uma paixão em outro relacionamento? E se seu pai e sua mãe nunca foram presentes na sua vida por algum motivo específico? E sempre você cresceu com essa falta de amor, de afeto, de instrução, até mesmo de disciplina, de limite, quando mais você precisou. E se o seu pai e sua mãe nunca foram os pais daquela família doriana, sabe? Que você sempre sonhou e achou que se fosse assim, a sua vida teria sido maravilhosa, teria sido outra. Eu não sei, gente. Eu não sei como você... Qual é a tua relação com seu pai e com a sua mãe? Mas se você é alvo de algum desses exemplos que eu acabei de dar aqui, ou de outros, milhares de outros, onde as pessoas que Deus colocou na sua vida não fizeram o que Deus queria que elas fizessem, e não contribuíram para a sua formação, para o cuidado, para a influência, para a autoridade na tua vida, se você foi alvo disso, ou talvez até mesmo conhece alguém que se encaixa nessas ou outras narrativas, meu amigo, minha amiga, esses casos, o seu pai e sua mãe, antes de honra, eles precisam de perdão. Eles precisam ser perdoados no seu coração. Você só vai conseguir honrar o seu pai e sua mãe se você, por um acaso, foi alvo de algo assim, quando você sanar algumas feridas e tratar elas aqui dentro no seu coração e realmente houver perdão na tua vida para com seu pai e a sua mãe. Nesses casos, por pior que seja a situação, gente, o Evangelho de Jesus que nós cremos sempre nos ensina que existe sim arrependimento, conversão de atitude, restauração pela graça de Deus, por pior que seja o pecado, por pior que seja a pessoa. E você precisa olhar para o seu pai e para a sua mãe, se você se encaixa em uma dessas categorias, não para desculpá-lo e viver a sua vida, deixa para lá e vamos viver a minha história, deixa isso no passado, eu não quero mexer nesse vespeiro, deixa isso guardado no álbum de família, eu não quero mexer com isso. Porque muitas vezes a gente desculpa os nossos pais. A gente tem mágoas, a gente tem tristezas aqui dentro guardadas, mas a gente só desculpa eles. Sabe o que é desculpar? É tirar a culpa. Você fala assim, tá bom, ele não teve culpa de nada, foi o contexto, foi os dias, foi a crise, foi isso. Você assimila isso na tua vida e segue a tua vida. Mas você não perdoou de verdade. Porque perdão quer dizer você reconhecer que ele é culpado, mas amar aquela pessoa através do dano que aquilo gerou na tua história, na tua vida, é assumir o dano para si mesmo. E muitos de nós, ou talvez muitos de nossos amigos, muitas das pessoas que nós conhecemos, precisam assumir esse dano sobre si para perdoar o seu pai e sua mãe no seu coração e ser livres. Livres para amá-los como autoridade na sua vida, livres para amá-los como pessoas, livres para amá-los, respeitá-los, sabendo que Deus não queria que eles tivessem agido assim. Mas Deus também tem amor, graça e misericórdia para com eles, assim como teve para a nossa vida. Então, se por um acaso essa vocação e essa missão não foi cumprida como Deus planejou na sua família, na sua história ou na história de alguém que você conhece, primeiro precisa haver o perdão, para que assim, através do amor, possa existir honra, a valorização, o reconhecimento, a autoridade, possa existir a devoção por aquela pessoa por quem ela é, porque Deus colocou na sua vida como ela é.
tem pessoas que não conseguem se relacionar com seu pai e com a sua mãe. E que existem momentos de crise que a pessoa se vê obrigada, ela se vê responsabilizada por resolver algum problema, pagar alguma dívida, agir em determinada circunstância ou situação. E aí você pergunta para essa pessoa, mas por que você está se sentindo assim? Por que você vai lá e você vai fazer isso? E a pessoa responde para você, pastor, é meu pai. Ele não foi bom pai, ele não fez o que deveria fazer, mas é meu pai, o que eu posso fazer? A paternidade e a maternidade, elas foram dadas por Deus na nossa vida. Todos nós somos falhos e podemos errar. Mas quem instituiu essas pessoas sobre a nossa história? Deus. E nós precisamos honrá-las. Nós precisamos honrá-las. Nós precisamos sim reconhecer quem eles são. E só conseguiremos fazer isso através do amor, uma vez que já existiu perdão. Entende isso? Mas aí eu pergunto, existe limite para a gente honrar os nossos pais? Existe algum limite para a gente fazer tudo isso? E a Bíblia nos responde, porque a Bíblia lá no Novo Testamento, em Efésios, fala que todas essas autoridades que são colocadas na nossa vida devem ser honradas, obedecidas, somente num limite de situação, no Senhor. É isso que a Bíblia fala, obedeçam no Senhor, obedeçam debaixo da autoridade de Deus, obedeçam debaixo dos princípios e valores de Deus. Gente, Atos capítulo 5 nos mostra de uma forma muito clara esse princípio sendo aplicado ali na vida dos apóstolos. Porque se a nossa escolha é obedecer a Deus ou obedecer aos homens, nós vamos obedecer a Deus. Se os seus pais lhes ordenar fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou se eles proibirem que você faça alguma coisa que Deus ordena, você não pode e não deve obedecê-los. Porque primeiro que os nossos pais e as autoridades sobre as nossas vidas, nós devemos obedecer a Deus. Então quais são os limites para honrarmos? Os limites para honrarmos é desde que tudo que nós estivermos fazendo no coração ou nas nossas atitudes estejam no Senhor. Estejam em obediência ao Senhor. Estejam diante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas esse mandamento fala só sobre os nossos pais? Porque parece que é tão óbvio isso. Parece que é tão óbvio esse dever, essa responsabilidade, esse cuidado replicado e aplicado para os nossos pais. Gente, nós precisamos pensar um pouquinho. Vamos ser bem práticos. Como que a gente pode obedecer o 5º mandamento? Para começar, a gente precisa entender que ele vai além da relação com os nossos pais. Existe uma longa tradição histórica da teologia e que nos mostra que essa aplicação desse mandamento ele vai para além do nosso pai e da nossa mãe. Ele começa no núcleo familiar, ele começa nas nossas primeiras relações sociais, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, mas ele extrapola esses limites e à medida que nós vamos avançando nas nossas vidas, aqueles que exercem autoridade sobre nós vão se alterando, aqueles que exercem autoridade sobre nós vão chegando e vão sendo assimilados na nossa vida. Como assim? Na primeira fase, nós somos crianças, nós só temos os nossos pais como maior fonte de autoridade sobre nós. A quem nós devemos honra? Ao nosso pai, à nossa mãe. Talvez aos nossos avós, mas é a nossa família ali que está junto com a gente. Quando nós nos tornamos adolescentes, nós vamos para a escola, quando nós nos tornamos jovens, nós vamos para as universidades ou começamos a trabalhar, as nossas referências de autoridade vão se expandindo. Começam a entrar na nossa história mestres, professores, mentores, seja profissionais, seja mentores espirituais, líderes espirituais na nossa vida e na nossa história. Gente, quando nós somos jovens, nós fazemos as 2 maiores escolhas da nossa vida. E muitas pessoas já começam a nos influenciar. Quais são as 2 maiores escolhas da nossa vida? Para onde nós vamos? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? O que eu vou me formar? Ou o que eu vou trabalhar, mesmo sem estudar? Eu escolho para onde eu estou levando a minha vida. E é na juventude que a maioria de nós faz a 2ª maior escolha da vida,
Quem vai comigo nessa jornada? Quem que vai caminhar do meu lado? Quem que vai dormir comigo, acordar comigo, passar os problemas, as dificuldades, os dias felizes e os dias alegres? Quando nós chegamos nessa fase da adolescência e juventude, outras autoridades entram nessa história e começam a influenciar a minha e a sua vida. Mestres, mentores, líderes. Quando nós chegamos na fase adulta, mais autoridades emergem ainda, porque além dos nossos pais, que não deixam de ser autoridades e merecem a nossa honra, chefes, autoridades do Estado, líderes espirituais, toda essa gama de pessoas que estão sobre nós, merecem o nosso respeito e a nossa honra. Parece que agora o quinto mandamento se tornou um pouquinho mais complicado, não? O que antes era uma coisa até que meio natural, tirando algumas exceções, mas que no plano A de Deus, obedecer aos nossos pais, respeitá-los, honrá-los, uma vez que já houve perdão, que nós o amamos, uma vez que está tudo certo. Ok, isso é natural, isso é fácil, né? Mas agora parece que esse negócio começa a ficar amplo, porque agora mestres, mentores, líderes, autoridades, o Estado, parece que esse mandamento está começando a colocar o nosso coração em choque para a gente lidar com a submissão não somente daquelas pessoas que nos amam, porque nós aprendemos na família, é por isso que ele está aqui. Nós começamos essas relações sociais com raízes profundas, com os nossos pais nos ensinando como nós devemos andar. Mas agora eles foram ampliados e muitas outras autoridades agora exercem sim influência sobre nós. Olha o que a Bíblia fala no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E olha o que ela fala sobre essa nossa relação com as outras autoridades que vão somando na nossa história e vão entrando para também exercer influência sobre nós. Olha, o texto de Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Eu queria destacar isso: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como alguém que vai prestar contas pelo que está fazendo. Obedeçam eles. Gente, em Tito, capítulo 3, fala que nós temos que ser submissos às autoridades que Deus colocou sobre nós, obedientes e preparados para toda boa obra referente ao relacionamento que nós temos com ela. Esse negócio vai ficando cada vez mais profundo quando nós chegamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, onde ali Pedro diz: nós devemos temer a Deus e honrar ao rei. Nós também devemos honra não somente ao núcleo de autoridade sobre a nossa vida, que são os nossos pais, mas nós devemos honra à autoridade que foi estabelecida por Deus na nossa história, como mestres, professores, como liderança, como a sua liderança espiritual, presbíteros, pessoas que foram colocadas por Deus na tua história para que você entregue, devote em honra a quem merece honra. Tem um texto em Romanos, capítulo 13, no versículo 1 e 2, ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Percebe que esse tema de entregar honra a autoridades sobre a nossa vida não está somente em Êxodo, capítulo 20, versículo 12? Gente, felizmente, nós estamos num país onde há liberdade de religião, de expressão. Pelo menos por enquanto isso existe, isso é real. Nós temos direito de falar
contra os líderes que estão sobre a nossa vida, se eles estiverem agindo perversamente, de forma errada, se eles não forem bons governantes, não estiverem fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Nós vemos isso no Antigo Testamento, os profetas muitas vezes denunciavam os reis porque eles não governavam bem a nação. Há lugar para isso dentro daquilo que Deus colocou na nossa vida como princípio e valor. Em uma república, nós temos oportunidade até mesmo de efetuar mudança, aprovando ou criticando aqueles que estão na liderança sobre nós. Muitas dessas críticas, provavelmente, elas são justificadas. Mas tem uma coisa aqui que a gente não pode perder de vista nunca. Porque nós devemos temer a Deus e honrar o rei. Nós devemos temer a Deus e honrar o rei. Nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades governamentais. Elas estão sobre nós, quer queira você, quer não. Mesmo aquelas em quem nós não votamos, em que nós não podemos acreditar que elas seriam eleitas, nós estamos sujeitos a elas. Mesmo quando nós somos críticos dessa autoridade, nós devemos fazê-lo de uma forma que mostre respeito pelo cargo, pela posição, pela autoridade que ela tem e lhe foi concedida. Às vezes, essa autoridade é colocada sobre a nossa vida como um grande meio da graça de Deus. Mas às vezes, essa autoridade também, ela é colocada sobre a nossa vida para fazer o julgamento de Deus chegar até certa sociedade, nação, país. Por mais duro e pesado que isso seja, nós vimos Israel ter reis bons e reis maus. E por que aos montes reis maus governavam Israel? Porque eles pecaram e levaram seu coração para onde não deveria. Mas em todo momento, a Bíblia nos ordena, olhe para esses reis e respeite a posição deles. Você pode sim criticá-los. Você pode sim ter a sua opinião sobre o que ele está fazendo. Você pode sim dizer a sua opinião sobre o governo dele. Mas nunca deixe de lado o respeito ao rei. Porque isso é um princípio bíblico. Nós, Igreja de Jesus, deveríamos ser conhecidos e reconhecidos por aqueles que são tão submissos, que olham, até criticam, podem até não concordar, e isso é direito nosso, mas respeitam. Nós devemos ser servos civis. Nós devemos entender que o poder político, ele não é absoluto, mas que ele está acima de nós. E quando nós estamos aqui nessa posição, nós também devemos honra, reconhecimento e obediência no Senhor, a todo aquele que é autoridade sobre a nossa vida. Sejam nossos pais, os nossos mestres, professores, pastores, presbíteros, líderes espirituais, mentores profissionais, sejam as nossas autoridades governamentais. É isso que a Bíblia nos orienta. Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 2, que nos mostra como nós deveríamos nos portar diante dessa realidade. Esse texto fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por que eu tenho que me submeter, me sujeitar, respeitar, honrar as autoridades sobre a minha vida? Porque é certo. Deus criou as autoridades, Ele instituiu a nossa vida, a estrutura social desse jeito. Você imagina se todo mundo portasse a espada na sua mão e cada um fizesse o que quiser? Ia ser um caos na nossa sociedade. Por que eu preciso me sujeitar à autoridade? Porque é sábio. Deus estruturou as coisas e projetou que as coisas funcionassem assim. E Ele disse: honre aqueles que eu coloquei sobre você. Aqueles que eu atribuí a autoridade sobre você.
Mesmo que você não tenha o poder de escolher quem são essas pessoas. Por que eu me sujeito à autoridade? Porque é justo. Nós devemos dar o que devemos dar a quem devemos dar. Jesus uma vez olhou para o povo e falou assim: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Mas dar a César o que é de César. Reconhecer quem é César na nossa história e na nossa vida. Mas saber que Deus está acima de César. Deus está acima dele. E lembre-se, se a escolha é em obedecer a Deus e obedecer aos homens, nós obedecemos quem? A Deus. Se o governo, o Estado, nos manda, nos coloca numa posição de fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou nos proíbe de fazer alguma coisa que Deus ordena, aí sim, nós somos livres diante de Deus para uma desobediência civil, que é um dever cristão, porque nós não podemos obedecer aos homens e desobedecer a Deus, porque Deus está acima dos homens. Então, nós precisamos entender que nessa relação social que começa agora com o 5º mandamento e começa dentro das nossas casas, com as nossas relações familiares, com os nossos pais, nós precisamos nos sujeitar, obedecer naquilo que for certo, naquilo que for justo, mas nos sujeitar de acordo com a nossa consciência, sempre avaliando o que as autoridades que estão sobre nós estão desejando, impedindo, dizendo sim ou não para nós, seja o Estado ou seja os nossos pais. Nós nunca podemos nos sujeitar de forma acrítica àquilo, por exemplo, que os nossos governantes dizem. Se ele exigir que nós violemos a nossa consciência, nós devemos desobedecê-los, desde que a nossa consciência esteja onde? Nas palavras de Deus. E também nós devemos nos sujeitar de maneira respeitosa e honrosa. Gente, guarda isso que eu estou dizendo para vocês. Nós devemos sempre mostrar respeito, honra e cortesia para aqueles que Deus colocou na nossa vida como autoridade. Mesmo quando os indivíduos que estão nessa posição, eles não são dignos de grande respeito. Mesmo quando eles não são dignos de receber isso de nós. Mas nós demonstramos respeito à estrutura de autoridade que Deus deu para eles, que está por trás deles. Se você não sabe fazer isso, respeito, honra, cortesia, talvez o silêncio seja a melhor opção. Nós podemos sim ser conhecidos por aqueles que entenderam os princípios por trás dessa 5ª palavra. E entender que muito mais do que honrar os nossos pais, esse princípio nos leva a honrar, respeitar e tratar bem todo ser humano que é colocado como autoridade sobre a nossa vida. E se nós não fazemos isso, nós quebramos esse princípio. Então você precisa pensar, quem são essas pessoas que Deus colocou na minha vida como autoridade? Pessoas colocadas por Deus para influenciar, instruir a minha vida em algum sentido. Pessoas que foram colocadas por Deus, algumas eu tive direito de escolha, outras não. Mas que são autoridades na minha vida. Como eu as trato, como eu lido com elas, como eu falo com elas, como eu falo delas. Existe alguma necessidade de perdão? Existe alguma necessidade de repensar o modo como eu lido com elas? Gente, nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão sendo abandonadas aos montes, uma população que está ficando idosa, e os pais estão sendo abandonados pelos filhos. Os filhos querem trabalhar, sucesso, dinheiro, e os pais estão ficando cada vez mais esquecidos. Nós estamos quebrando os mandamentos de Deus quando nós fazemos isso. Nós estamos vivendo num contexto cultural que diz que você não pode se submeter a ninguém. Que você tem que ter a sua postura, a sua posição. E isso sim, isso é legítimo. Mas em nenhum lugar na Bíblia fala que nós devemos desrespeitar um outro ser humano, mesmo que ele não mereça o nosso respeito. Jesus nunca olhou para ninguém com desrespeito. Jesus nunca olhou para ninguém destratando pessoas. Jesus falava o que tinha que ser falado. E a Bíblia é cheia de lugar mostrando que Jesus tratava tudo com amor. Tratava tudo com graça. Mesmo quando ele era duro. Quando ele tinha que ser duro com as pessoas.
Então o princípio por trás da quinta palavra vai muito além do que honrar o nosso pai e nossa mãe. O princípio por trás da quinta palavra é o princípio que olha para o nosso coração e nos ensina que nós devemos ser interdependentes. Porque existe sempre uma autoridade colocada por Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos depender uns dos outros para poder viver bem, viver em paz, como Timóteo fala. Nós precisamos aprender o princípio mais básico da submissão. Aprender a olhar para o outro e reconhecer quem ele é, que ele é melhor e maior do que eu. A Bíblia fala, reconheça o outro como maior que você. O nosso coração orgulhoso, ele não consegue fazer isso. E é por isso que nós precisamos aprender tudo isso que Deus está nos ensinando através dessa quinta palavra. Esse versículo ele termina assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Gente, olha que coisa mais linda do que Deus está falando aqui. Depois do Novo Testamento a gente vai ver Paulo falando que esse era um mandamento com promessa. Existe uma promessa de Deus aqui. Se você entregar, dê honra a quem merece honra, a quem Deus colocou sobre a sua vida para ser honrado. Se você aprender, mesmo que a pessoa não mereça, não faça por onde, você aprender a se submeter e honrar, respeitar aquela pessoa, as coisas na sua vida vão ser diferentes. E tem um versículo no Novo Testamento que fala: faça isso, honra, obedeça a seu pai e sua mãe e as autoridades na tua vida para que tudo vá bem com os seus dias. E olha para aquele povo no pé do Sinai. Deus está falando direto para o povo hebreu que está ouvindo ali as palavras dele. Aquele povo está indo para uma terra, a terra de Canaã. E Deus está falando para aquele povo uma coisa assim: gente, a estabilidade dessa nação, essa nação que está surgindo, essa nação que está começando, vocês eram escravos, vocês não sabem o que é ser povo, vocês não sabem o que é ser nação, mas a partir de agora eu vou ensinar vocês a ser nação. E a estabilidade desse país, dessa nação que está sendo formada, que vai entrar ali em Canaã, a permanência dessa nação, a segurança dessa nação, ela depende fundamentalmente de uma coisa: honra a quem merece honra. Aprende a se submeter, aprende a reconhecer quem está acima de você. Percebe o que Deus está fazendo com aquele povo? Aquela nação inteira dependia, o futuro daquela nação dependia que pais exercessem de fato a sua missão como pai e mãe, não como amigo, não como pessoa no mesmo nível. Gente, Deus não deu os nossos pais para serem os nossos melhores amigos. Nós temos vários amigos, mas nossos pais são os nossos pais, eles são autoridade sobre nós. Nós lhes devemos honra e respeito. Os filhos, os nossos filhos, os filhos da nação, precisam de pai e mãe. E enquanto os filhos honrassem seus pais no meio daquele povo, obedecendo seus pais, enquanto pais exercessem sim a sua paternidade e maternidade conforme Deus a criou para ser, aquela nação seria estável, forte. Sabe por quê? Porque partindo de cada casa, cada lar, ali as pessoas começariam a aprender. Eles começariam a aprender a não matar. Ali dentro de casa. Eles aprenderiam a não roubar. Porque o seu pai está seguindo Deuteronômio 6 e instruindo a criança no caminho que ela deve andar. Eles aprenderiam a não adulterar. Eles aprenderiam a não mentir. Eles aprenderiam a não cobiçar. Era um espaço chamado família, onde crianças e adolescentes aprenderiam a valorizar a vida, por isso que eles não matariam. Onde crianças e adolescentes aprenderiam a valorizar as relações e serem fiéis nas suas relações, por isso eles não iam adulterar. Eles aprenderiam a verdade e por isso não mentiriam. Eles valorizariam o trabalho e por isso eles não iam roubar. Eles valorizariam o respeito pelo bem do outro, por isso eles não iam cobiçar o que não era deles. O que acontece, gente, numa sociedade onde a família é degradada? Os valores de Deus não são ensinados para os filhos.
Homens e mulheres com facilidade rompem as suas relações e deixam seus filhos no meio do caminho. A consequência? Ruas violentas, porque pessoas matam. Negócios desonestos, porque pessoas mantêm corrupção. Pessoas mentem. Pessoas roubam. Um índice enorme de rupturas, divórcios, porque pessoas adulteram. Onde começou tudo isso? Na deteriorização da relação familiar. Em pais que abandonaram a responsabilidade de serem pais. E mães que abandonaram a responsabilidade de serem mães. E filhos que não aprenderam em casa as raízes para ser um bom cidadão e ter bom relacionamento baseado em amor para com o próximo. Percebe isso? Por isso que esse versículo está falando, se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter vida longa na terra que o Senhor teu Deus está te dando. Nós não estamos falando de viver mais anos. Nós estamos falando de ter vida próspera, de aproveitar ao máximo as bênçãos de Deus para você aqui na terra, porque você não vai viver uma vida de corrupção, de engano, de pecado. Você vai obedecer seu pai e sua mãe e, consequentemente, você vai obedecer o que eles te ensinaram a respeito de Deus. Qualquer pessoa, gente, no campo das ciências sociais, elas reconhecem nos estudos que já demonstraram que o melhor indicador para a saúde na condição do adulto, para passar na escola, ficar fora da prisão, se manter longe das drogas, evitar a promiscuidade, bem como qualquer outro padrão benéfico para a sociedade, é o que acontece e começa em casa. Então, pais, ensine os seus filhos, sejam pais. Filhos, honrem seus pais, cuidem deles, mesmo quando vocês se sentirem independentes, eles ainda continuam sendo seus pais. E é por isso que Jesus nos ensina isso de uma forma tão bonita, dando exemplo na sua própria vida de submissão e dependência com Deus, o nosso Pai. Jesus, ele expressa isso nas suas palavras, ele expressa isso na sua atitude e é reconhecido isso por todos aqueles que conviveram com ele. E aquele texto de Filipenses que nós já lemos, eu queria ler de novo para você guardar isso no seu coração, porque esse texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia e cumpriu à risca o quinto mandamento. Ele é a encarnação da submissão. Ele é a encarnação de alguém que entendeu a humildade de se submeter. Ele foi tão submisso que ele jamais fez nada, mas ele deixou ser levado para a cruz, por mim e por você. Por isso, meu querido, pensa aí no teu coração. Pais, não subestime a vocação de Deus nas suas vidas. Como? Estabelecendo uma relação de cuidado, influência e autoridade sobre a vida dos seus filhos. A pergunta que eu faço para vocês, pais, é como anda a relação de autoridade e cuidado com seus filhos? Como anda essa relação de ser autoridade sobre a sua família? Filhos, resgatem uma relação de honra e cuidado para com seus pais. Se isso ficou, precisa ser resgatado. Se isso nunca existiu, precisa começar. Se precisa de perdão, esse é o momento. Então peça a ajuda de Deus para que você perdoe, mas que você honre quem Deus colocou como pai e mãe na sua vida. Uma relação de obediência, acolhimento, presença e cuidado. Todos nós, gente, precisamos rejeitar a cultura de autonomia,
e exercitar a prática da submissão e interdependência. Como que nós podemos viver a interdependência honrando e cuidando nos nossos dias? Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você colocasse o seu coração diante do Senhor e dissesse para Ele: Senhor, me ajuda a viver esse mandamento todos os meus dias, para com meus pais, meus mestres, meus líderes espirituais, as pessoas que influenciam e são autoridades na minha vida, e também por aqueles que o Senhor colocou para governar a nossa nação. Me ajuda, Senhor. Faça essa oração. Faça essa oração. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta. Escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si
perdido, descendo